Muito bem, gente. Eu me chamo Ed Costa, sou professor de inglês há 20 anos e nunca fiz um curso de inglês. Exatamente, eu nunca fiz um curso de inglês. Eu quero contar para vocês agora como foi que isso aconteceu, como foi a minha trajetória e te dizer o seguinte: eu já estive no lugar onde você está. Eu me sentia tendo muita dificuldade de como eu poderia começar a falar inglês, de quando isso ia acontecer. E minha história funcionou o seguinte: quando eu tinha aproximadamente 12 anos de idade, eu fui convidado a participar de umas aulas de inglês, onde eu não sei se você já viu aqueles rapazes americanos com a plaquetinha preta no bolso e uma gravata, então chamado de elders, né, de missionários lá da igreja Mormon. Então, o que que acontecia? Eles convidaram eu e meus irmãos e alguns amigos nossos para participarmos de um curso de inglês que eles estavam dando lá na igreja deles. E aí eu fui lá e participei acho que umas 2 ou 3 vezes desse curso de inglês. E quando eu ouvia eles falando inglês, quando eu via eles escrevendo e falando, eu me apaixonei. Eu tinha 12 anos de idade. E eu me apaixonei por aquilo. Eu falei assim, nossa, que legal, eu quero falar isso que ele está falando. Eu quero que minha boca faça o mesmo som que a boca dele está fazendo. Então, isso foi muito incrível, porque era um conhecimento que eu não tinha e eu não sabia como adquirir. Só que depois dessas 2 ou 3 aulas, eu parei, né? Não sei o que aconteceu, não me lembro na época, mas eu parei, não estava assistindo mais essas aulas. Porém, na escola, eu tinha uma professora de inglês, estava cursando a quinta série nessa época, e eu tinha uma professora de inglês que se chamava Glória. Professora Glória, se você estiver me vendo, beijo no seu coração. Professora Glória, ela, primeira vez que ela entrou na sala, e os alunos estavam comentando, ela é professora de inglês, ela é professora de inglês. Eu fiquei assim, nossa, professora de inglês, que legal. Então, o que que aconteceu? Quando ela começou a ensinar, quando ela começou a falar, ela produziu aquele mesmo som, né, que aqueles americanos haviam produzido naquela época. Então isso voltou a despertar em mim aquela vontade de aprender inglês, aquele sentimento de que, puxa vida, olha só, eu tenho acesso de novo a isso e é na escola. Só que escola de ensino público, né? Não tenho assim um progresso de ensino de escola e tal. Mas nos tempos que eu passei lá no ensino médio, ensino fundamental, da quinta ou oitava série na época, eu fui estudando com a professora Glória e era a matéria que eu mais me desenvolvia, porque eu tinha me apaixonado por inglês, né? Eu conhecia inglês, ou melhor, conhecia as coisas que eu estava utilizando naquela época, me faziam ter prazer no que eu estava aprendendo, né? Por mais que seja pouco, o famoso verbo to be que todo mundo fala, por mais que tenha sido pouco, mas eu gostava muito daquilo. E eu sempre tirava notas altas, era a matéria que eu mais tirava notas aulas, era a matéria de inglês, né? Então, o que que aconteceu? A minha irmã, ela começou a fazer um curso de inglês na cidade. Era um curso muito caríssimo. E ela começou a fazer o curso de inglês. E era do tempo da fita cassete, né? Então ela pegava a fitazinha e colocava no rádio, era o microsystem que a gente tinha, e ela colocava e ficava ouvindo nos dias de folga dela, que ela ia para a escola. E um dia eu passei e olhei assim para o livro dela e ela estudando lá, voltando a fita e passando e repetindo. Eu olhei assim e falei a seguinte frase para ela. Mas só que eu disse essa frase para ela porque assim, ela não deixava, né, como uma boa irmã, não deixava mexer nas coisas dela. E às vezes eu queria mexer no livro de inglês dela, eu queria ver como é que funcionava. Então eu cheguei lá e disse assim para ela: "Olha, eu vou aprender inglês primeiro do que você". Nossa, eu não sei porque eu falei aquilo, cargas d'água porque eu falei aquilo veio na minha mente e eu falei aquilo para ela, né? E realmente isso aconteceu, eu aprendi inglês primeiro do que ela, mas eu não fiz curso. Nunca cheguei a fazer um curso na minha vida, nunca cheguei a fazer nada relacionado ao inglês, né? Meu pai, ele era um líder religioso de nossa igreja, então ele recebia alguns jornais periódicos de nossa igreja e esses jornais vinham em inglês. Então o que que acontecia? Eu pegava esses jornaizinhos que ele recebia e eu começava a ler. Só que eu não entendia muito o que estava escrito lá. Então, na minha casa, assim como toda boa casa brasileira, tem um dicionário Michaelis, de preferência da página rasgada. Então eu pegava esse dicionário Michaelis e começava a traduzir as palavras. Só que assim, eu ia traduzindo as palavras e eu ia anotando aquelas palavras, porque eram muitas palavras, eu ia começar a esquecer aquelas palavras. Mas tinha outro problema, eu não sabia como pronunciar aquelas palavras.
porque na época era muito escasso todo o sistema de áudio, como ouvir, não tinha internet como a gente tem hoje o acesso. Então ele só recebia o jornal mensal e eu pegava aquele jornal e ficava lá estudando, né? Quando vinha alguns livros em inglês, eu pegava aqueles livros e começava lá a traduzir, mas não tinha áudio, eu não sabia como pronunciar. De vez em quando que eu tinha contato com um dos americanos, e aí eu perguntava para eles, como pronuncia essa palavra, como fala isso aqui? Então foi muito difícil para mim com o decorrer do tempo. Então eu fui estudando e aprendendo inglês dessa forma, aprendendo inglês baseado no dicionário. Então o que eu fazia? Eu começava a ensaiar as minhas primeiras falas utilizando a ordem das frases em português, eu usava em inglês. E eu pensava que estava certo falar daquele jeito, só que a pronúncia não era boa, não era uma pronúncia boa, eu ainda não utilizava a ordem correta das palavras que eu falava em inglês. Então eu tentava falar, eu me esforçava para falar com aqueles missionários lá, com os elders, eu tentava falar da forma que eu sabia, da forma que vinha na mente lá, eu tentava falar. E eles sempre estavam me corrigindo, né? E eu ficava pensando, nossa, quando é que vai acabar esse negócio de ficar me corrigindo? Será que eu vou aprender mesmo? Quando é que eu vou aprender, né? Se eu for aprender. Então para mim era muito difícil, era uma coisa que eu não conseguia enxergar o fim dela, né? Eu não conseguia organizar o início, meio e fim do idioma. Eu só ia falando e só ia distribuindo palavras. E eu me lembro que eu, com 18 anos eu estava trabalhando numa livraria da minha cidade. E a minha gerente, ela sempre estava no meu pé, né? Ficava sempre no meu pé. Ô Ed, para isso, Ed, para isso. Tinha dia que ela não estava muito bem, então ela olhava assim uma prateleira longa de materiais e ela olhava assim, Ed, você tira dessa prateleira e bota para essa, e tira dessa e bota para essa. Nossa, era horrível para mim. Mas enfim, isso não faz parte da história, foi só a lembrança que veio aqui agora. Então, o que aconteceu? Eu me senti assim meio pressionado por ela. E um dia esses missionários apareceram lá na livraria para fazer um trabalho. Então, o que aconteceu? Eu aproveitei aquele 15 minutos de fama, eu falei, cara, vou falar inglês com eles. Eu nunca falei inglês, mas eu vou tentar falar inglês assim com eles, né? Com um pouco que eu sei. Então eles chegaram lá e eu comecei a falar inglês com eles. E aí a minha gerente notou. Quando a minha gerente notou, aquilo foi uma empolgação para mim. Eu falei, agora eu vou mostrar para ela que eu sou o cara. E aí eu comecei a falar inglês com aqueles missionários do jeito errado, fora da ordem, mas assim, eles estavam entendendo algumas coisas que eu falava e gesticulavam e sorria, eu sorria também. Então foi a minha primeira conversação que eu tive assim, né, em público. E a minha gerente vendo, e eu falei assim, cara, tô com a alma lavada agora. Agora eu mostrei para ela que eu sou um cara bom mesmo, né? Falei inglês. E aquilo assim repercutiu dentro da livraria durante muito tempo, né? Depois eu saí da livraria e eu me tornei um missionário. Olha só que legal. Eu virei um missionário durante 2 anos. Foi quando eu morei com os americanos, eu trabalhei com os americanos, mas eu não conseguia praticar muito inglês, porque eu recebia alguns americanos que eu precisava ensinar português para eles. Então, às vezes dava para praticar e às vezes não dava. Mas aquilo me ajudou muito a perder a vergonha na hora de falar, né? Mas ainda assim, quando esse período de 2 anos acabou, ainda assim eu voltei para casa e eu tinha muita dúvida a respeito de inglês. Eu nunca tinha feito um curso, eu só sabia palavras e eu colocava palavras do jeito que eu achava que devia ser. Eu não conhecia o sistema, não conhecia a ordem. Então foi quando apareceu uma amiga minha, chegou para mim, olha, tem um curso novo aqui na cidade e eles estão procurando um professor de inglês. E você não quer se candidatar, não? Eu falei, nossa, mas eu nem falo direito, eu só falo algumas palavras e tal. E ela falou assim, olha, mas não custa nada tentar. Eu falei, beleza, era a frase que eu precisava. Então, no dia seguinte eu fui lá, no fim de semana passou, na segunda-feira eu fui lá, e aí nós começamos, eu fiz uma entrevista com eles, né? Eu fiz uma entrevista lá, joguei toda a minha lábia, falei para eles e tal. Nunca tinha ensinado, né? Brasileiros a falar inglês, mas eu tinha ensinado americanos a falar português, e isso acho que chamou a atenção deles, né? E aí o que aconteceu? O rapaz, o entrevistador, ele falou assim, olha, vamos fazer um teste com você. Me colocou na frente de um computador, eu lembro que era o Windows 95, ele me colocou na frente do computador e falou assim, eu quero que você faça um diálogo entre 3 pessoas que dê umas 5 páginas. E aí eu falei, nossa, e agora como é que eu vou fazer? Eu vou construir um diálogo em inglês e tal.
Aí eu inventei os personagens lá e comecei a escrever, fui escrevendo, 1 hora escrevendo, 2 horas, quando estava chegando perto de 2 horas, aí ele apareceu assim, você já terminou? Aí eu, cara, olha só, eu fiz já 3 páginas aqui, 2 horas para 3 páginas. Aí ele olhou assim, ficou olhando na frente do computador, e eu fiquei pensando que ele sabia inglês, eu falei, nossa, ele tá olhando inglês. Depois de anos, né, a gente já sendo amigo, ele revelou para mim que ele não sabia nada de inglês, que ele só fez aquilo naquela pressão ali para mostrar para mim que ele estava entendendo o que eu estava fazendo. E aí eu recebi uma ligação depois, dizendo que eu havia sido contratado para trabalhar nessa empresa. E olha só que legal, eu fiquei sabendo depois que outros professores de inglês, que lá na cidade tinha outros professores, inclusive um deles amigo meu, havia sido chamado para entrevista de inglês, mas que eles deram preferência para mim. Eu falei, nossa, que legal. Eu fiquei muito feliz, me senti assim completamente abençoado, e foi a primeira vez na vida que eu peguei um livro de inglês. Eu lembro até hoje que livro de inglês era aquele Interchange da Cambridge, né, da Universidade de Cambridge. Então, o que eu fazia? Como eu não tinha nunca na minha vida pego um livro de inglês, eu falava o seguinte, olha, eu vou estudar as próximas 5 unidades. Eu vou ensinar a primeira unidade hoje, mas eu vou estudar mais 5 unidades, porque se eu estudar essas 5 unidades, se o aluno me perguntar alguma coisa, eu já vou saber de antemão. Então eu fazia isso, a cada aula eu sempre ia estudando. Aí eu terminava os livros, ia pegando os livros, me senti super empolgado. Aí logo veio os CDs, né? E aí eu começava a instruir os alunos de como ouvir os CDs e tal. Então eu aprendia para poder ensinar aos alunos as técnicas. E eu fui pegando aquilo. Só que eu percebi durante um tempo que aqueles livros eram muito frases decoradas, né? Comecei a ter acesso a outros cursos, comecei a trabalhar em outros cursos, e eu percebi que esses livros eles seguiam o mesmo padrão. Eram sempre frases memorizadas, aí às vezes abordava um assuntozinho aqui, ensinava o will, ensinava o can, de uma forma assim muito esporádica, muito separada, tinha um diálogozinho no livro. Então todos esses livros de várias faculdades, de vários cursos grandes aqui do Brasil, ensinavam sempre o mesmo padrão. E eu fiquei ensinando assim durante 7 anos, né? Me tornei professor durante 7 anos. Nesse período de 7 anos, eu entrei na faculdade. Eu falei assim, nossa, eu preciso ser professor diplomado, eu preciso ter um certificado para poder conseguir mais emprego, né? Então, o que aconteceu? Eu entrei para a faculdade. Quando eu entrei para a faculdade, eu fiquei assim, cara, vou aprender muitas coisas novas de inglês, vou aprender, vou ensinar meus alunos, vou fazer, assim, derrubar uma floresta de ensinamento com inglês. O que aconteceu? Para minha decepção, a professora de inglês entrou, eu muito empolgado na sala, muito empolgado, e adivinha o assunto que ela começou a abordar na sala de aula? Isso mesmo, verbo to be. Ela começou a abordar o verbo to be na sala de aula. Eu falei assim, peraí, eu tô na faculdade, eu não tô num curso que eu ensino, que eu mesmo ensino, verbo to be. E aí, mas beleza, eu falei assim, não, ela só deve estar dando uma passadinha, tá explicando alguma coisa e tal. Então, tá bom, vou continuar. E aí eu continuei, fui passando. Aí depois eu fiquei sabendo que o livro que ela ensinava era um livro de coleção que ia até o último semestre da faculdade. O que aconteceu? Eu procurei saber que coleção era e quais eram os livros. Daí eu cheguei, peguei os livros, olhei toda a grade de todos os livros, que ia até o último semestre da faculdade, e para mais uma decepção, eu descobri que todos aqueles assuntos eram os assuntos que eu ensinava na sala de aula. Procurei outras matérias, se tinha outras matérias relacionadas a inglês, ensinando outras coisas dentro da língua inglesa, e não tinha, era só o curso de inglês para você aprender a falar inglês, por sorte, se você aprender, e as matérias tradicionais que existem no curso de letras. Mas o meu interesse maior era aprender técnicas para que eu pudesse ensinar os meus alunos de forma mais eficiente, porque eu já ensinava inglês e eu já tinha aquele problema de ficar ensinando o mesmo padrão, só mudava o nome do curso e o lugar. Eu ficava ensinando o mesmo padrão para os alunos e os alunos não tinham aquela repercussão de aprendizado. Os alunos entravam no curso e com 3 anos eu ainda estava no curso ensinando o aluno e os alunos progrediam muito pouco por causa dos livros. Eu tinha que me manter dentro dos livros, eu tinha que seguir ensinando os livros para os alunos. Então, o que aconteceu naquele período? Eu me desanimei muito, porque eu falei, poxa vida, eu estou pagando a faculdade, acabei de casar, minha esposa logo em seguida ficou grávida, eu falei, cara, o dinheiro está muito curto. Eu dava aula em aproximadamente umas 4 escolas, tinha algumas aulas
particulares. E o que aconteceu? Eu ganhava mais ou menos aí por mês, eu tirava em torno de R$ 900, no máximo, quando o mês era bom, eu tirava R$ 1.100, R$ 1.200, fazendo todo esse trabalho de inglês, e ainda tinha que ir para a faculdade, pagar a faculdade, esposa grávida, aluguel, muito desanimado com a faculdade. Quando chegou no segundo semestre, eu pensei que ia ter coisas diferentes, não ia ter coisas diferentes, eram sempre a mesma coisa. Peguei toda a grade de todos os cursos e olhei para ver se teriam coisas diferentes do que eu já fazia. E não tinha coisas diferentes, era sempre aquele mesmo sistema ensinado em todas as faculdades. Na verdade, eu descobri que esse sistema ele é igual para todas as faculdades. As faculdades não tem como mudar, porque é o ensino brasileiro que coloca assim para que as faculdades ensinem. Eu fiquei muito desanimado com isso. Então, para ser a cereja do bolo do meu desânimo, eu fiz uma prova no segundo semestre de inglês e quando a professora me chamou, ela tinha passado também por um problema com a professora, que já eu explico para vocês, mas quando eu peguei a minha prova estava toda riscada de vermelho, toda praticamente riscada, estava um banho de sangue, tipo assim, massacre da Serra Elétrica do segundo semestre foi a minha prova de inglês. E porque a professora de inglês estava me perseguindo. E aí ela rabiscou toda a minha prova. Então quando eu peguei a prova assim, eu segurei a prova, eu li a prova dos dois lados para tentar enxergar o que eu tinha escrito, porque não dava para ver direito. As minhas colegas de sala, elas olharam de longe e fizeram assim, Ed, o que é isso na sua prova? O que foi isso na sua prova? E eu parei assim, eu não sei o que aconteceu. Você perdeu na prova de inglês, Ed? Eu falei, não, eu tirei 9,8. Uma letra que eu esqueci de colocar, a professora cortou. Cortou, e aí eu tirei 9,8. Mas a minha prova estava toda banho de sangue. Na prova. Sinceramente, foi o massacre da Serra Elétrica. Isso eu senti que foi uma retaliação da professora, porque logo quando ela entrou no primeiro semestre, ela disse assim, quem fala inglês aqui na sala? Aí eu levantei minha mão, né? Eu falava inglês, mas eu só levantei minha mão depois que eu vi uns 3 ou 4 levantando a mão. E aí eu levantei minha mão também, que bom, vocês vão ajudar na sala de aula. Mas não foi bem assim. Toda vez que a gente tentava ajudar, tentava fazer alguma coisa, a professora sempre ficava de olho, sempre ficava puxando aqui e ali. E o que aconteceu? Teve um dia que uma aluna correu para a professora, porque ela pediu assim, traz o exercício. Aí ela levou, aqui meu exercício, professora, entregou para a professora. A professora olhou e falou assim, isso aqui não é para fazer desse jeito não. Aí essa amiga minha, ela chegou e falou assim, mas Ed disse que pode ser assim também. E aí essa minha professora, ela parou tudo que ela estava fazendo, todas as correções, levantou e disse assim na sala, olhe, no meio de mais de 40 alunos da faculdade, professor de inglês aqui só tem eu. Se você quiser tirar alguma dúvida, alguma coisa, pergunte para mim. Não vá perguntar a Ed, não. Você tem que vir perguntar a mim. Então, eu acho que ela sentiu que eu estava tomando a autoridade dela na sala de aula. E eu não fazia isso, eu só estava ali com o propósito de ajudar os meus alunos. E aquilo para mim foi, assim, terrível. Foi um sentimento terrível, que eu me senti muito inadequado depois nas salas, nas aulas dela. E eu me sentava sempre no cantinho. Quando ela entrava na sala para dar aula, eu pegava minha cadeira e ia para o cantinho. Porque geralmente as alunas sempre pegavam e faziam colocavam um círculo ao meu redor para eu ir tirando dúvida delas, né? Durante as aulas. Mas aí o que acontecia? Quando ela saía da aula, eu puxava meu marcador de quadro, ia para frente do quadro e dizia assim, alguém aí tem dúvida? Aí o pessoal, tem dúvida, vamos tirar aqui rapidinho. Então eu dedicava os meus 15 minutos de intervalo ou para ir para a biblioteca para estudar inglês ou para tirar a dúvida dos meus colegas. E nesse período também, na faculdade, quando eu ia para a biblioteca para estudar, foi muito engraçado essa parte, porque eu entrava lá e eu descobri que vários livros de inglês. Então eu ficava procurando métodos mais eficientes para poder ensinar os meus alunos nas salas de aula, nos cursos, né? E todo livro que eu pegava, eu sempre via o mesmo método. Sempre via a mesma forma de abordagem, só mudava desenhos diferentes, as palavras que eram meio diferentes, mas o mesmo método de ensino estava lá, né? Então, o que aconteceu? Eu comecei a me sentir frustrado com isso. E aí, um dos cursos que eu ensinava, na época, nós tivemos uma mudança de livro. Então, nós recebemos livros com menos conteúdo, olha só. Só que eu já tinha algumas turmas nesse curso que já estavam me acompanhando com alguns dos anos,
né? Eram crianças, adolescentes, algumas turmas de adulto. Então, como a gente recebeu esse livro com pouco conteúdo, eu comecei a ensinar no mesmo ritmo que eu já ensinava. O que aconteceu? Comecei a ensinar a unidade demais, era para ser ensinada uma unidade por semana, e eu acabei ensinando uma unidade por dia, por aula, 2 vezes na semana as aulas, eu comecei a ensinar assim. E logo a secretária notou que eu estava adiantando o curso, daí passou para a diretora. Então a diretora do curso viu que eu realmente estava adiantando o curso. E ela me chamou para conversar, né? E aí ela me chamou para conversar e sentou assim, Ed, eu vim conversar com você a respeito do progresso de seus alunos lá da sua turma. Aí eu fiquei muito animado, eu falei assim, não, eu estou passando os assuntos para eles, estão engolindo o assunto, eles estão pedindo mais, eles estão querendo mais assunto, eu estou botando assunto neles e vamos para cima. Ela falou, Ed, não faça isso. Eu falei, por que? Se eles estão pegando bem, estão me entendendo? Eles falaram, não, não faça isso. Você precisa seguir o cronograma que é passado para você dentro do curso. Não adiante as aulas com os alunos. Eu falei, poxa vida, mas eles estão indo tão bem, tá tudo tão certo, tá tudo legal. Não faça isso. Eu falei, tá bom, não vou fazer. Acabou o assunto ali. Saí um pouco desanimado de lá da aula. E aí fui, da conversa, daí fui dar a minha aula para as minhas turmas. Só que fiquei muito desanimado, né? Porque eu tinha que ficar segurando os alunos já tinham o meu ritmo, eu já tinha um ritmo da sala. Eu tinha que ficar indo devagarinho. E aí eu não entendia porque ela me pediu isso. Então um dia eu fui conversar com a secretária é muito minha amiga. Eu conversei com a secretária o seguinte, eu falei, olha, ela conversou comigo e disse que não é para eu adiantar as aulas. Você sabe por que ela me pediu isso? E eu nunca vou esquecer desse dia e da cara da secretária quando ela olhou assim para mim e disse, Ed, mas você é muito besta. Você é muito besta. Você não percebeu que ela quer isso aqui? Você não percebeu isso? Eu falei, mas como? Ela falou, se você adiantar as aulas, os alunos vão acabar o semestre mais cedo e aí eles vão entrar no próximo semestre ainda pagando o primeiro e vão começar a cursar um semestre gratuito. Eu falei, nossa, cara, eu entendi. Primeiro, eu me senti muito besta mesmo. Segundo, eu pensava assim, poxa, a instituição tem que estar voltada para o aprendizado do aluno. Eu sei que tem que ter dinheiro, porque é daí que vem o sustento, mas eu pensava que a questão primordial era o aprendizado do aluno. E não foi bem assim, né? Era prioritário o dinheiro. E eu acabei percebendo que isso acontecia a mesma coisa nos outros cursos que eu dava aula. Eu dava aula mais ou menos aí uns 4, 5 cursos, e eu comecei a perceber a mesma coisa, que estava acontecendo a mesma coisa. Então, o que eu decidi fazer? Cara, eu fiquei muito desanimado, muito, muito. Não conseguia dar aula, entrava nas salas e os alunos, eles ficavam, professor, vamos lá, próxima unidade, a gente já estudou em casa. E eu falava, não, vamos revisar aqui. Não, professor, a gente já viu isso. E eu fiquei muito desanimado para ensinar. Não só nesse curso, mas em todos os outros cursos. Eu não conseguia dar aula, eu travei, porque eu estava me sentindo meio que um mercenário. E foi muito ruim para mim, foi muito ruim profissionalmente, porque aquilo me fez desejar não querer dar mais aula. E 2 semanas depois desse acontecido, por graças a Deus, por glória dele, o que aconteceu? Eu fui chamado para trabalhar como intérprete numa empresa de petróleo canadense. Fui trabalhar numa plataforma de petróleo como tradutor. E fiquei 2 anos trabalhando como tradutor. Só que o ensino ele não conseguia sair de dentro de mim. Eu não conseguia, por mais que eu conseguisse me livrar, eu pensava assim, falava com minha esposa, olha, acabou, não vou dar mais aula, agora eu vou seguir carreira nisso aqui. E eu não conseguia tirar isso de dentro de mim. Acho que quando você tem uma vocação, acho que quando Deus te chama para fazer alguma coisa, foi Ele que deu e você não pode fazer nada para tirar aquilo, porque se você ama o que faz, você vai beneficiar outras pessoas. E eu amava inglês, até aquele ponto eu estava amando muito inglês, eu amava ensinar, amo ensinar, então aquilo não saía de dentro de mim. E por mais que eu tentasse tirar aquele sentimento de amor pelo idioma, de amor pela língua, de amor pelo ensino, não saía de dentro de mim. Durante esse tempo de 2 anos que eu fiquei na empresa, eu comecei a desenvolver coisas que eu já tinha estudado. Começava a desenvolver formas, começava a desenvolver maneiras, ia testando com o pessoal do trabalho. E eu vi que isso começou a funcionar, vi que isso começou a dar certo. E um dia eu estava com o técnico de segurança da empresa e eu comecei a mostrar uma coisa muito legal para ele. O que aconteceu? Ele começou a fazer as frases sem cometer erros. Eu falei assim, nossa,
eu acho que eu descobri alguma coisa. Eu acho que eu descobri algo interessante. Quando eu pedi para ele fazer a próxima frase, ele fez a frase, aí eu falei, descobri. Eu puxei o papel dele. Foi assim, muito engraçado, porque eu puxei o papel dele e eu saí correndo da sala de onde a gente estava, porque eu havia descoberto uma coisa naquele momento. Eu havia descoberto uma coisa que já existia na língua. Só que eu não queria passar para ninguém mais naquele momento, porque eu precisava estudar mais sobre aquilo, pesquisar mais sobre aquilo. Então, eu fiquei com aquilo, é tanto que esse amigo meu, ele ficou chateado comigo, ficava falando para todo mundo, Ed enrola, Ed não ensina, quando você está começando a aprender, ele puxa as coisas de você, ele puxa o papel, ele começou a espalhar isso por toda a plataforma, né? Mas, enfim, não sei se ele estava falando de verdade ou por brincadeira. Só sei que eu saí da plataforma depois de 2 anos, trabalhando lá, e eu abri meu próprio curso de inglês na cidade. Só que assim, eu não estava seguro ainda de ensinar o que eu tinha descoberto. Então, eu comecei a ensinar com livros da Universidade de Cambridge, porque, cara, os livros, muita gramática, muito conteúdo, muito legal, best-sellers. Então, eu comecei a ensinar através desses livros. Só que os meus alunos, depois de um tempo, começaram a chegar para mim e dizer assim, professor, eu preciso aprender inglês rápido, porque na minha empresa vai haver uma seleção e quem souber inglês vai passar. Outros chegavam e diziam, professor, meu chefe me deu 6 meses para eu falar inglês, ou então ele vai me demitir. Então, eu comecei a me auto-cobrar para ensinar melhor e mais rápido meus alunos. E eu descobri 2 coisas. Primeiro, eu precisava de um sistema altamente eficiente para ensinar os meus alunos, para eles entenderem o sistema de inglês, e eu precisava incrementar a conversação nesse sistema. Minha pesquisa voltou, continuei a pesquisar, comecei a estudar aquele método por conta própria, novamente, comecei a fazer tudo aquilo. E um certo dia eu estava sentado na minha casa e eu tive um insight de tudo aquilo que eu havia estudado. Veio na minha mente, eu não sei se vocês lembram daquele filme Matrix, né, que começava a cair as informações, começou a cair as informações de inglês e eles começaram a se encaixar na minha frente e começaram a fazer muito sentido aquilo. Todo aquele tempo de busca, todos aqueles anos de busca, começou a fazer muito sentido naquele momento. E aí eu estava em casa, minha esposa estava na cozinha preparando a comida e eu dei um grito, falei, Rose, vem cá ver o que eu descobri, vem cá ver, vem cá ver. Aí ela largou as coisas, veio correndo ver, peguei, escrevi tudo no papel, o que eu estava tendo, aquela visão que eu estava tendo na minha mente. E ela disse assim, nossa, isso ficou muito fácil entender inglês, agora eu sei o que você estava tentando me mostrar aquelas outras vezes. Eu falei, então, olha só como funciona, meninas. Fiquei muito empolgado, fiquei assim os próximos 3, 4 dias, uma semana sem dormir direito, porque eu havia descoberto alguma coisa. E aí, aos poucos, eu comecei a colocar dentro do meu curso aquelas coisas que eu havia aprendido. Aos poucos eu comecei a colocar. E eu comecei a perceber que essa pouca informação que eu estava dando para os alunos na aula, mesclando junto com os livros, os alunos estavam aprendendo mais a forma que eu ensinava do que com o próprio livro. E minha esposa começou a notar isso. Então ela falou o seguinte, olha, a partir do próximo ano, não sei como você vai fazer, mas a partir do próximo ano, você vai escrever esse método. Isso foi de 2011 para 2012. Você vai escrever o seu método e nós vamos utilizar o seu método na sala de aula. Eu falei, não posso fazer isso. Eu não sei como escrever, eu nunca escrevi um método de inglês, eu não sei como fazer. Ela falou, pois, se vire, porque você vai fazer isso acontecer. E aí eu passei aquele fim de ano todo trabalhando em cima de método, fazendo quando chegou janeiro, fevereiro, que as aulas começavam. Primeira turma. Vamos lá, coloquei 2 turmas com o meu método, uma turma da tarde e uma turma da noite. As outras turmas continuaram com os métodos tradicionais e as turmas que eu coloquei com o nosso método começou a ter muito mais rendimento. Em 1 mês e meio, 2 meses, os alunos daquelas turmas estavam começando a falar inglês. Eu fiquei extasiado, eu entrei em êxtase, porque eu nunca tinha visto aquilo acontecer em curso nenhum, em lugar nenhum. Cursos de nomes e renomes grandes, multinacionais, enfim, eu nunca tinha visto aquilo acontecer. E eu estava vendo aquilo acontecer ali na minha frente e eu era o intermediário daquele acontecimento. Nossa, eu fiquei sem dormir, eu não conseguia me expressar direito de tanta felicidade que eu tinha. E minha esposa começou a ver todo esse crescimento de nossa turma. Então, nos 2, 3 meses seguintes, nós tiramos todos os livros
das faculdades tradicionais que a gente trabalhava, e nós começamos a utilizar o meu método na sala de aula. E aí o nosso curso começou a ter uma repercussão muito grande, porque era o nosso método eficiente que eu havia acabado de descobrir e que eu havia incrementado a conversação. Eu mesmo produzia as conversações baseadas nesse método. Então os alunos começaram a ter um rendimento muito grande em muito pouco tempo. E de lá para cá, a gente veio só aperfeiçoando o nosso método, e nós fizemos com que milhares de alunos, né, a gente estima aí que mais de 5.000 alunos que passaram por nossas mãos tiveram o privilégio de aprender inglês utilizando esse método que eu carinhosamente nomeei como fórmula do inglês, porque é um método realmente baseado em fórmula, em lógica. E agora, com o período da pandemia, nós decidimos colocar o nosso curso online e adaptar a nossa versão presencial para o nosso curso online. Então, hoje, alguns alunos que tiveram no meio dessa transição de presencial para online, eles chegaram para mim e disseram: Ed, online está muito melhor do que o presencial. Se o presencial já era bom, o online ficou muito melhor, por várias razões, né? Então, eu decidi colocar esse curso online para que mais pessoas tivessem acesso, para que muitas pessoas que quisessem ter acesso ao curso, elas pudessem ter acesso a esse curso e aprender inglês e a destravarem o inglês dela, assim como eu consegui, você também vai poder conseguir. E outra coisa legal é que eu decidi colocar esse curso por um valor muito justo, que todas as pessoas pudessem ter alcance e descobrir realmente como o inglês funciona, porque na minha concepção, um país como o nosso, que é o país que mais tem cursos de inglês, era para nossa segunda língua ser inglês, uma coisa muito comum, e apenas 5%, na verdade é menos do que 5%, consegue falar inglês fluente. E isso pertence mais a uma classe mais abonada, vamos dizer assim. E a minha meta é fazer com que todas as pessoas tenham alcance a esse curso, que nós estamos projetando com muito carinho, com muito amor, com todos esses anos, com toda a experiência, muito suor e sangue dentro desse curso que nós colocamos, dentro desse trabalho, para que você possa entender o idioma de uma vez por todas. Então nós transformamos a versão de nosso curso muito possível e muito fácil de você entender, o que levaria 5 anos de inglês, 5 anos de inglês em apenas 7 aulas. Né? E nós estamos fazendo esse trabalho com muito amor, já estamos aí indo para a 9ª turma, né? Não sei em que turma a gente está agora, no momento que você está vendo esse vídeo, mas nesse momento a gente está indo para a 9ª turma, já tivemos outras turmas anteriores que nós fizemos pessoas começarem a falar inglês do conforto de suas casas, utilizando o Zoom. Não sei se a gente ainda está com o Zoom, não sei quantos anos já se passaram que você está vendo essa minha história. E foi assim que eu comecei a aprender inglês. Eu comecei, dentro disso, desenvolvi várias outras técnicas para ajudar. Mas o que eu ensino não é um método novo, não é um método assim extraordinário, é uma coisa muito simples, que já existe dentro do idioma, mas que não é ensinado nas salas de aula, não é ensinado por curso nenhum. E eu acho isso um absurdo, porque deveria ser ensinado dessa forma, a maneira como nós realmente devemos entender o idioma. E quando é incrível que a partir do momento que você entende o idioma, você já começa a produzir naquele mesmo momento. E eu quero te convidar para você assistir, ver o nosso treinamento, assistir uma aula, ver como é que funciona, porque esse nosso curso, eu te garanto, ele vai tirar o seu entendimento da obscuridade. Ele vai trazer luz para o teu inglês, ele vai trazer a visão para a tua mente, para que você possa desenvolver o teu inglês, conseguir alcançar os patamares que você quer alcançar na tua vida, ou seja, satisfação pessoal, ou seja, viagens, ou seja, emprego, ou seja, somente querer ouvir uma música, assistir filme sem legenda, não importa. Eu vou te ensinar a alcançar tudo isso. Mas para isso você precisa se permitir conhecer esse método, a fórmula do inglês, para que você também possa alcançar o sucesso na sua história, né? No seu inglês. Então, eu estou aqui hoje no quintal da minha casa e sou muito feliz porque inglês me guiou até aqui. Hoje eu moro num lugar maravilhoso, de uma forma simples, mas que o que me proporcionou foi inglês.
E eu acredito muito que inglês pode proporcionar para você aquilo que você deseja, tá bom? Então, nos vemos nas próximas aulas, nos próximos encontros, nos próximos vídeos, nas próximas mensagens, ok? Beijo no coração e até lá!